3. O rei envergonha-se de seu filho. Depois da punição sofrida por Petros, Malthus aconselhou o príncipe a ter muito mais moderação em seus questionamentos. Uma tarefa difícil, levando-se em conta a ousadia do jovem. Mas o mestre tinha importantes lições para dar a seu aluno. Salabona, Petros. Chicoba, Malthus, estavam próximos da biblioteca de Cosmos, mas antes de começarem a troca de experiências, encontraram Terrívios e Demétrios outra vez. Os conselheiros aproximaram-se do velho mestre e do garoto, sem disfarçar seu descontentamento. Malthus, temeroso, disse em voz baixa para Petros: "Comporte-se dessa vez." Mas o jovem era incomum. Seu ímpeto era forte como de um cavalo selvagem. Não se controlava. Logo questionou os conselheiros. "O que desejam?" "Príncipe Petros, temos prazer em vê-lo novamente, mas pedimos uma audiência com Malthus", respondeu Terrívios. O príncipe fez um sinal para que falassem na sua presença. "Desculpe-nos, mas precisamos falar em particular com seu mestre", reforçou Demétrios. Em vez de autorizar ou negar, o príncipe perguntou: "O que é mais importante em um produto, a embalagem ou o conteúdo?" "O conteúdo é óbvio", afirmou Demétrios. "Então por que os senhores julgam a aparência e não o conteúdo das pessoas?" "Está se referindo ao mutante?" questionou Terrívios. Os dois conselheiros que denunciaram Petros ao rei ficaram perturbados e olharam um para o outro como se perguntassem: "Que garoto é esse que nos tira o chão?" Para descontrair o ambiente, Malthus comentou: "Petros tem um senso de humor incrível. Disse isso porque estamos estudando o valor das coisas." Em seguida, Terrívios insistiu com o príncipe: "Permita-nos conversar com Malthus." Petros então deu-lhes permissão. Malthus e os dois conselheiros se afastaram cerca de 30 metros, e o príncipe permaneceu sentado onde estava. Terrívios foi direto ao assunto: "Estamos preocupados. O que você tem ensinado ao filho do poderoso Apolo?" "A ser um grande homem, pois homem grande já será." "Cuidado", advertiu Demétrios. "Não decepcione o rei. Ele confiou seu filho a você para que substitua a educação que vinha recebendo da rainha Helen, a prostituta", disse Terrívios. "A rainha não era uma prostituta", reagiu Malthus. "Você tem coragem de defendê-la?" indagou Demétrios, olhando para Petros temendo que ele ouvisse. E ameaçou Malthus: "Cuidado, velho. Estamos de olho. Veja o que ensina esse garoto. Ele está questionando as leis que fundamentam o reino. E pior, não se interessa por lutas, instruções militares, treinamentos. Não perverta a mente de Petros", complementou Terrívios. "Um mestre deve ensinar a seu aluno a mudar o mundo. Pelo menos o seu mundo", afirmou o sábio. Sob um ataque de raiva, Terrívios falou entre dentes: "Você está passando dos limites. Por muito menos alguns já foram enviados para a fogueira ou para a forca. O rei Apolo não tolera insubordinados." Malthus sabia que ele não estava brincando. A rainha Helen queria que seus filhos fossem líderes inteligentes, livres, equilibrados. Depois que a baniram do reino de forma trágica, Malthus foi encarregado de educar o pequeno Petros, que era desajeitado, franzino, sem destreza nas mãos, porém rápido em seu raciocínio. Lexos, educado por Demétrios e Terrívios, era o oposto do irmão gêmeo, habilidoso nos esportes, amante de lutas e caças, e, como revelara desde cedo, sedento pelo poder. Era o filho que mais dava alegrias a seu pai. Mas cuidar da educação de Petros não era uma tarefa fácil. Ensinar o jovem aluno a questionar as injustiças do reino e as ideias de seus radicais conselheiros e militares parecia uma missão que cedo ou tarde colocaria sua cabeça a prêmio, bem como a do garoto. Mas ele tinha de correr esse risco. Todavia, a ansiedade de Petros jogava contra ele. Como controlar um garoto que perdera a mãe e nunca aceitar essa perda? Como controlar um garoto estressado e confrontador? Como controlar um aluno que descobrira que o universo das perguntas era mais importante do que o das respostas prontas? O desafio do mestre era gigantesco. Depois que Demétrios e Terrívios se afastaram, Malthus voltou para perto de Petros. O garoto sentiu-se frustrado com a falta de atitude de Malthus diante dos conselheiros do rei. "Por que você fica inseguro diante de Demétrios e Terrívios, mestre?" "Porque os heróis morrem cedo." "Por acaso eu errei ao confrontá-los?" "Você foi um tolo." "Um tolo não pensa." "Colocou a nossa vida em risco, no templo da loucura. A discrição é a oração dos sábios." O garoto coçou a cabeça.
Meditou por um momento sobre o que Malthus havia acabado de dizer. O que é a oração dos sábios? Finalmente indagou. Você se cala por fora, mas grita por dentro. Você se curva por fora, mas não se dobra por dentro. Desculpe-me. Sou rápido em reagir. O príncipe reconheceu. Muito rápido. Nesse instante, Malthus sentiu que precisava ensinar ao filho de Apolo sobre quem era de fato poderoso. O que é mais forte? A espada ou as ideias? As ideias, pois elas produzem a espada. Alisando a barba, Malthus disse. Parabéns. Eu sou forte. Valorizo as ideias. Disse, feliz. Mas grave por toda a sua vida o que vou lhe dizer. Depois que as ideias criam a espada, é melhor respeitá-la. A criatura pode matar o Criador. Petrus parou para refletir, tentando entender a dimensão daquelas palavras. Naquele mesmo momento, numa arena não muito longe dali, Lexus treinava a arte de manusear a espada. Sua habilidade impressionava a todos. Já havia ganhado alguns combates contra soldados adultos. Mesmo quando era derrotado, dava trabalho para o oponente. Sua espada reluzia. Um zunido metálico cortava o ar. Todos os oficiais admiravam a coragem do jovem príncipe. Parabéns, futuro rei! Disseram alguns militares de alta patente. Embora Petrus tivesse sido expulso do útero materno antes de Lexus, o rei Apolo nunca deixara claro qual dos dois seria seu sucessor. Testes e mais testes colocariam Petrus e Lexus à prova. Vossa Alteza será um grande guerreiro, afirmou o general Brutus, um dos líderes mais importantes e arrogantes de Cosmos. Mais que isso, general, serei o maior de todos os generais, Lexus afirmou ambiciosamente. Certamente, Alteza, concordou Brutus. Malthus continuou a ensinar Petrus à sua maneira. Os conselheiros de Lexus dizem que os fracos usam o diálogo, enquanto os fortes usam as armas. O que pensa disso? Petrus se recolheu a seu mundo, e seus olhos se encheram de lágrimas. Um dos últimos ensinamentos de minha mãe foi: os fortes usam o diálogo, os fracos as armas. Ela me parecia tão inteligente e digna. Então Petrus fez uma pergunta sobre um assunto proibido, no qual não gostava de tocar. Por que ela traiu meu pai? Não há mentira que seja eterna nem verdade que se oculte para sempre. Um dia você saberá. E por que Lexus recebe ensinamentos diferentes dos meus? Lexus está sendo preparado para reinar sobre Cosmos, e você para reinar sobre sua mente. São dois reinos. Só reina com justiça quem reina bem sobre a própria emoção. Nesse momento, um vento forte soprou sobre a cabeça do garoto, fazendo seus cabelos levemente compridos esvoaçar. Minha mãe me disse que é melhor ser um camponês feliz do que um nobre infeliz. Mas quem são os felizes na corte de Cosmos, então? Malthus levantou-se, jogou os braços para o alto e, sob uma serenata de pássaros que cantaram nesse exato momento, sentenciou: felizes são os que se curvam em humildade diante da vida, porque deles é o reino da sabedoria. Disse o mestre, que se voltou para seu aluno e notou que ele parecia beber aquelas palavras. Inspirado, o jovem também se levantou, abriu os braços para o céu e disse espantosa e perigosamente: felizes são os nobres que aplaudem os camponeses. Preocupadíssimo, Malthus colocou as mãos sobre os ombros de Petrus. De onde tirou essas palavras? Jamais as repita em público. Se quer me calar, então não acredite em suas próprias palavras. Eu acredito, afirmou o professor, perturbado com a ousadia de seu aluno. Mas os felizes são prudentes. Fique tranquilo. Por fora sou um cordeiro, por dentro sou um leão, disse Petrus bem-humorado. Malthus abriu um largo sorriso e encerrou a conversa. O que me preocupa é o leão. Você precisa domá-lo. Depois disso, Petrus dirigiu-se a seus aposentos. Aparentemente havia entendido a advertência de Malthus. Se quisesse ter chance na sucessão, precisaria conquistar seu pai, que não escondia sua preferência por Lexus. 5 dias depois, Petrus e Lexus completavam 13 anos. A cozinheira do palácio, Gina, e um dos garçons reais, Campos, sob ordens do rei, prepararam uma comemoração íntima no salão real. Havia cerca de 100 garotos, filhos de membros da corte, convidados por Lexus e alguns poucos amigos de Petrus. Na hora de cantar parabéns para Petrus, a maioria dos convidados emudeceu. Lexus os orientara a fazer isso. Queria mostrar força e ridicularizar o irmão. Somente 5 pessoas, incluindo o aniversariante, cantaram parabéns. Após a cena, Lexus, inflado de orgulho, comentou: Vê, meu irmão, como você não é querido? Pelo contrário,
4 amigos me homenagearam. Petros retrucou. Essas pessoas estranhas são seus amigos? É melhor ter poucos amigos do que inúmeros bajuladores. Lexos foi tomado pela raiva. Quem são eles? Um é filho da cozinheira, o outro do cocheiro. Esse aqui é filho do garçom? E olhando para um personagem estranho de andar desengonçado que vestia um casaco longo, sob o qual parecia esconder algo, o arrogante príncipe completou. E este quarto é... Temendo que o irmão descobrisse a identidade de seu novo amigo, Petros se adiantou. Seu nome é... Num ímpeto, Lexos levantou o casaco do convidado. Era Santoros. Perplexo, viu os 4 braços do garoto e, disparando para um canto da sala com medo de tocá-lo, bradou. Um mutante! Socorro! Seus amigos, também amedrontados, se juntaram a Lexos. Sentindo-se discriminado, o garoto mutante ficou com os olhos marejados. Petros, vendo a crueldade de Lexos e seus amigos, saiu em defesa de Santoros. Ele é inofensivo. É um ser humano como nós. Mentira! Ele contamina a nossa raça! Bradou Lexos. E então gritou para os guardas que vigiavam a entrada do salão. Guardas! Prendam-no! Corra, Santoros! Corra! Gritou Petros. Santoros era muito ágil. Conseguiu escapar do salão por uma porta lateral. Após o mutante sair de cena, os 2 irmãos começaram a brigar. Você é louco, Petros. Trazer um monstro para a nossa festa? Ele não é um monstro. É meu amigo. Amigo? Nem um nobre amigo de um mutante. Ainda mais um filho de Apolo, afirmou Lexos. E num ataque de nervos, agarrou a mesa onde estavam o bolo e as outras comidas e a virou, derrubando tudo no chão. Depois saiu da sala, seguido por seus amigos, que mais pareciam cérebros adestrados do que garotos e garotas que tinham o direito de escolha. O rei, assim que soube o que havia acontecido, ficou profundamente consternado. Chamou Petros à sua presença e a de seus conselheiros e militares mais íntimos, e mostrou sua autoridade. Petros, você me envergonha. Majestade, não posso fazer minhas próprias escolhas? Como ousa me dirigir a palavra sem que eu lhe dê permissão? Você é um filho irresponsável e rebelde! E diante da afronta do filho, resolveu puni-lo de forma dura. 1 mês isolado em seu quarto. Estava num cárcere privado. Malthus temeu pelo futuro de seu pupilo. Depois desse episódio, após longas conversas com o mestre, o garoto afinal pareceu entender que, se não fosse discreto, causaria a condenação de ambos. O amor do rei Apolo pelo poder falaria mais alto do que o amor pelo filho. Todavia, para Petros era difícil controlar seus impulsos. Com frequência, perturbava quem debatia com ele. Era comum as pessoas da corte se perguntarem: quem é esse garoto? Será mesmo filho de Apolo?